tema de hoje é Foi Sua Fé. Vamos falar juntos? Foi sua fé. De novo? O texto que eu quero ler, querido, é uma história, uma narrativa que particularmente eu gosto muito. Ela carrega muitas chaves que eu mesmo já ministrei sobre elas. Mas eu pedi a Deus para que nessa história da mulher que sofreu um fluxo de sangue de 12 anos, ela pudesse ter para nós nessa tarde alguma coisa que fosse além do que alguns aqui já conhecem. Claro que alguns aqui talvez digam, apóstolo, mas eu nem sei que história é essa, que mulher é essa. Diz a Bíblia em Lucas capítulo 8, no versículo 42, dizendo assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia quantos anos? Você vê que havia 12 anos que ela vinha o quê? Sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar. Você vê que o texto fala que ninguém tinha podido curar. E tem um adendo, né, que é colocado entre colchetes, né, que diz o seguinte: o fato de dizer ninguém a podia curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Você percebe que está entre colchetes porque não é nos melhores manuscritos, é um adendo que foi colocado para saber o que houve naquela época. Veio por trás dele, ela veio por trás de Jesus e fez o quê? Lhe tocou na orla da veste. E logo, irmãos, foi agora, fala comigo, agora. É tão forte isso que logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, aí importa, hein? O que Jesus disse? Olhe bem, quem me tocou? O que Jesus disse? Vocês não chegaram ainda não, hein? Você está presente no presente ou não? Tá ou não? Vamos lá. O que Jesus disse? Então, olha bem, quem me tocou? Depois que você ouvir a minha história, a narrativa, você vai falar, gente, que pergunta estranha. Que pergunta, né? Varão com pergunta estranha, né? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, ô mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e dizes quem me tocou. Quer dizer, não tem muita lógica, né? Mas tinha, você vai ver que tem. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Olha que coisa tremenda. Ele insiste em dizer, não, alguém no meio dessa multidão que me aperta me tocou, porque eu senti, eu percebi que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela foi descoberta, não tem jeito. Aproximou-se trêmula. Você vai ver por que ela está com medo, né? E prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que tremendo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você sabia que a história é antiga, mas a liberação de Jesus é atemporal. A história aconteceu há 2000 anos atrás, mas o mesmo Jesus está presente aqui hoje para mover sobre a tua causa. Qual é a causa que você tem? É interessante porque esse texto, ele fala de uma doença que não seria muito contada na história bíblica. Até pela complexidade, intimidade que essa doença tinha, a gente vê muita coisa ligada a paralíticos, a cegos, a mortos, a leprosos. Mas você vê uma narrativa sendo dita de uma mulher que tinha uma menstruação crônica há 12 anos, que é, na verdade, uma hemorragia que não parava, nem dia nem noite, drenando as forças dela de uma maneira tão terrível, que não só mexia na sua estima, na sua caminhada, na sua vida, mas também o seu corpo, estava exaurido. Eu não sei se alguém aqui, nesses dias, já se sentiu assim, exaurido, sabe? Parece que a terra está te puxando, né? Apóstolo, será que é a morte? Não, não, irmão. Parece que você está assim, meu Deus, como é que eu me levanto? Como é que eu enfrento? Como eu vou enfrentar meus desafios? A gente vê essa narrativa aqui e tem umas frases que foram ditas, né? Quando ele vai, a multidão sufoca. A quem fluía sangue há 12 anos. Ela se aproxima por trás dele, toca no tzitzit. Apóstolo, o que é? Tzitzit. Ela toca na orla, que é traduzido como tzitzit. Mas por que eu tenho que saber disso? Logo você vai entender. Eu sei que um poder saiu de mim. Aí tem uma frase que eu achei interessante, que a mulher se vê descoberta.
vendo que não podia ocultar. Numa versão diz assim, ela se viu descoberta, parece que alguém tirou a coberta dela, ela estava escondida e alguém viu quem era a pessoa que toca em Jesus. E tem uma frase que está dentro desse texto, numa tradução mais ampla, que diz exatamente quando ele fala sobre ela ir em paz, né? Para que ela vá em paz. Essa frase, ela significa o quê? Lehi le shalom. Lehi le shalom foi a frase que Jesus disse em hebraico para ela. Aí a tradução disse, vá em paz. Só que para nós já está bom assim. Ok, eu vou sair desse culto hoje em paz. Tá bom ou não tá bom? Tá ótimo, gente. Porque você tem um shalom, a Bíblia diz que a paz que Ele dá, o mundo não te dá. É uma paz dentro de você. Só que quando você descobre, na verdade, qual é o significado que Jesus está dando a essa palavra, é tenha uma vida abençoada. Ele está dizendo, pode ir e viver uma vida abençoada. Só que no profundo do estudo diz que não se preocupe mais com este problema. Jesus está olhando para ela e dizendo, olha, você pode até ter outras lutas na vida, mas esse aí, esquece. Nunca mais você vai se preocupar com ele. Dá uma salva de palmas, gente. É tremenda essa profecia. Só que você pode escolher. Você pode ler a Bíblia simplesmente como um estudo, como uma razão, como entendimento, uma decoração, onde você decora uma história. Ou você pode ler a Bíblia como eu leio. Para mim ela é atemporal. Ela funcionou no passado e ela é profética para mim hoje. Então quando eu li esse texto, eu falei, Deus, eu quero ousar, eu quero declarar, primeiro sobre a minha vida, porque quem tem uma causa aqui? Quem tem uma causa que você tem orado e buscado a Deus? Olhe bem, parece que foi a frase do dia hoje aqui, né? Todo mundo subiu aqui e falou sobre isso. De fato você descobre que há uma atmosfera, sabe? Um ambiente de milagres, não só voltado para aquela doença que aquela mulher tinha. Mas o que esse texto está dizendo, que aquela mulher já foi abençoada, mas há uma bênção ainda liberada para você. De mim saiu o poder, Deus ainda diz, ainda continua saindo o poder dessa presença de Deus. Lehi lo shalom, ler shalom, ele está dizendo, olha, não só tem uma vida abençoada, mas não se preocupe mais com esse problema. Eu posso ousar, querido, declarar sobre a tua vida, que de tudo que você tem orado, tem uma causa aí, que é uma profecia liberada sobre a tua vida. Levante a tua mão aí. Pai, em nome de Jesus eu declaro, Senhor, como o Senhor disse para aquela mulher. Eu sei que o Senhor disse há 2000 anos atrás, mas a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, Tu é o mesmo hoje, Tu é o mesmo que será para sempre. Teus filhos têm causas, ó Deus, que eu acredito que ainda esse ano ouvirão, e uma delas dizendo, por essa situação você não vai mais precisar se preocupar. Ó Deus, eu ouso ministrar a palavra, porque eu estou repetindo o que a palavra diz. Eu estou dizendo, lehi le shalom. Eu estou dizendo, vai, viva uma vida abençoada. Eu estou dizendo o que o Senhor disse àquela mulher, dizendo, olha, essa tua atitude, essa tua situação, essa tua fé lhe deu a bênção sobre essa causa, e você não mais vai viver ansioso, preocupado por ela. Eu declaro sobre a tua igreja, sobre cada família, sobre os teus filhos aqui reunidos hoje, essa bênção profética em nome de Jesus. E alguém recebeu? Vai aí, não economiza não. Dá aquele glória a Deus bem alto aí. Eu creio, gente. Eu creio que são momentos como esse, meu Deus, que nós somos desatados. Havia uma multidão esperando Jesus. Mesmo que eu não li todo o texto, você percebeu que o texto começa assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Jesus estava indo para onde? Sabe para onde? Para a casa de Jairo. Quem já leu a história, mas se não leu, não tem problema, eu vou te explicar. A narrativa de Lucas conta 2 milagres. Sobre um chefe da sinagoga, no qual eu não vou entrar muito profundo nessa história, mas era um homem de muita influência e que estava com a sua filha morrendo. A menina tinha 12 anos de idade. Ele está desesperado. No momento que ele vê Jesus passando, ele estava em Gadara, veio de barco pelo mar da Galileia, e agora ele desce e vai para Cafarnaum. Diz a Bíblia que a multidão esperava Jesus como na praia de uma água doce, na verdade, né? Que o mar da Galileia, quando você for lá, você vai ver essa dimensão toda. Jesus tinha deixado a multidão ficou ali aguardando. Jesus não disse eu volto, ele foi para Gadara. Lá, quem deve se lembrar, ele curou, ele libertou um homem endemoniado chamado Gadareno. O nome dele não é Gadareno, mas ele é chamado assim na Bíblia por causa da cidade.
haviam 10 cidades chamadas Decápole. Essas cidades pertenciam a Roma. Ali havia alguns judeus que moravam, mas não tinha cultura judaica, então se criava porcos. E ali foi onde Jesus expulsa demônio de um moço, e era tanto demônio que os demônios falaram: nos mande para aquela manada, e Jesus mandou. Só que Jesus mexeu com a economia daquele local. Aquela fronteira, aquela praia, aquele lugarejo, eles viviam na economia cuidando de porcos. E eles ficaram tão enraivecidos com a atitude de Jesus, que eles agora baniram Jesus, mandaram embora. Falou: vai embora. E Jesus, ele está onde é celebrado. Ele percebeu que não queriam que ele estivesse lá. Mas ficou um missionário. Porque o moço que foi liberto agora evangelizou toda aquela região, e nada melhor do que alguém do lugar para testemunhar do que Cristo fez na vida dele. Jesus volta. Quando ele está voltando, a multidão que liberou ele estava ali com expectativa. Imagino que entre eles devia ter aquela frase: ele voltou. Deve ter gente correndo nas casas de Cafarnaum dizendo: ele voltou. Então do lugar ele foi banido, mas ali ele chega em Cafarnaum. Jesus estava sendo esperado de braços abertos pelo povo. Agora, especialmente, tinha 2 pessoas, um homem e uma mulher, que carregavam fardos pesados que queriam dividir com Jesus. O homem, ele intercedia pela filha. A mulher tinha uma esperança de conseguir ajuda para si mesma, e ambos se colocaram aos pés de Jesus. Você percebe que a postura que os dois têm, em momentos diferentes, foi de ficar aos pés de Jesus, de mostrar o quanto esperava que dele viesse uma resposta para a sua situação e para a sua necessidade. Vamos entender um pouco as duas histórias. Jairo, ele havia sido abençoado com 12 anos de alegria junto à sua filha. Olhe bem, mas ele estava correndo um sério risco de perdê-la. Então o assunto dele era agora, era urgente. Enquanto a mulher já tinha 12 anos de tentativa. Eu não estou dizendo que o dela não era urgente, eu estou dizendo que dela, ela já estava há 12 anos, e podia ser mais um dia, podia ser mais uma manhã, podia ser mais uma consulta, mais um médico, mais um curandeiro, mais uma religião nova, mais uma tentativa. A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha. Se tinha muito ou pouco, ela gastou tudo que tinha. Ela investiu tudo numa única coisa: eu quero ser curada. A influência, aliás, o motivo dela buscar tanto essa cura, né? Vamos ler o resto, né? Enquanto essa mulher havia sofrido 12 anos por causa de sua aflição e esperava ser finalmente liberta. Então tem 2 quadros, eu vou contar só um hoje, mas o outro vem que paralelo aqui acontecendo, porque enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, a mulher interrompe Jesus. Como? Tocando na orla da veste dele. E paralisa tudo, paralisou a caravana. E aquele homem, apesar de na Bíblia não falar que ele reclamou daquela situação, nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus, que conta a história, essa mesma história, diz que ele teve alguma reação de desgosto, porque Jesus parou. Imagina, Jesus está indo em sua causa, alguém vai e interrompe Jesus. Talvez você até teve uma situação dessa. Aqui está a multidão, como vai estar o Randy Clark, você fala: meu Deus, ele orou pela pessoa, demorou tanto, e não orou pela minha causa. Só que você tem que entender que o poder de Jesus está ali para curar. Então Deus cura, o Senhor cura, não é pela força, não é por sufocar, não é para aproximar, mas é pela fé. Fale comigo: foi sua fé. Aí você descobre o seguinte, que quando aquele homem, que era um homem tão importante na sociedade, chefe de uma sinagoga, o que é isso? Era um homem de influência, ensinava a lei de Moisés, um homem que naturalmente tinha discípulos da sinagoga que rejeitava Jesus. Mas na hora da angústia dele, querido, ele caiu aos pés de Jesus. Ele não preocupou ali de preconceitos que as pessoas iam ter dele, dignidade, orgulho. O que meus amigos vão pensar de mim, de me ver aqui na igreja, ou de me ver prostrado aqui nesse altar pedindo ajuda? Irmão, ele está com a filha morrendo, esquece. Ele não está nem aí que vão pensar dele, ele está disposto a alcançar a bênção dele. Ele havia ouvido Jesus pregar algum dia, ele disse: tem poder nessas palavras. Por mais que a religião dele brigava com tudo, mas ele percebia que alguma coisa aquele dia ia acontecer. Então ele, em detrimento de amigos, posição, sociedade, de qualquer coisa, ele se põe aos pés. Tem uma frase que ela consegue resumir um pouco essa situação, que me chama a atenção: nenhum homem ora de verdade até que sinta-se esmagado a ponto de cair de joelhos. Eu já orei hoje,
Mas eu não sei, talvez você também tenha vivido isso. Sabe aquele momento que você foi esmagado pela vida? Que algo estava te oprimindo, estava te funilando, estava te colocando, esmagando você. E você ali colocou-se diante de Deus de um jeito meio assim: Deus, é hoje. É hoje. Ou o Senhor faz ou o Senhor faz. Eu não sei se alguém já viveu uma experiência dessas, que você às vezes se trancou até num quarto, que você pegou teu carro e saiu dirigindo, e que você disse: Deus, em nome de Jesus, eu preciso. Eu não duvido que você ore e Deus está movendo na tua oração, mas querido, em uma situação como essa, a gente se ajoelha e clama, é exatamente como ele estava. Eu não preciso esperar coisas como essa acontecerem, para que eu possa me quebrantar diante do Pai. Mas acredite, querido, uma oração verdadeira é aquela que você está crendo que Jesus vai se mover, e os teus olhos não estão para plano B, plano C. Você não está dizendo: se não der certo aqui eu vou em tal lugar. Não, eu estou buscando a resposta do meu Deus. Como essa tarde, hoje pode ser um dia desses, querido. Hoje, fale comigo hoje. Olhe bem que tremendo isso, olha que tremendo. Pode ser então mais alto, olha que tremendo. A causa que você está buscando, e é natural que a gente tenha, não importa, querido, o quanto que você evolua na tua vida espiritual, sempre você vai ter uma causa. Apóstolo, eu achei que a gente chegasse na igreja, for liderando célula, se envolvendo, um dia de repente até recebe a unção pastoral, aí acaba tudo. É assim, pastores? Pastor Rafael, é assim? Não é, gente, pelo contrário. A gente sempre vai ter uma causa, e às vezes nem são só as nossas. A gente começa a se envolver com as causas dos outros. A gente começa a desejar, orar, clamar. Chega o final de ano, quando faz caderno dos sonhos ali, a gente começa a falar: Deus, está faltando página para mim aqui. Porque a gente começa a sonhar não só com as questões nossas. A gente aprende a não olhar só para o próprio umbigo e ficar pedindo: Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. A gente começa a descobrir que a bênção coletiva, ela traz alívio, nos abençoa muito. Então você percebe que tem uma causa. Tem 3 coisas que eu quero ensinar para você. A primeira delas: não foi meu manto que curou você. Fala comigo: não foi meu manto que curou você. Agora bem bonito: não foi meu manto que curou você. Essa frase não foi exatamente o que Jesus disse, mas se você olhar o que ele diz para aquela mulher, ele está passando um conceito de que, por mais que ela colocou expectativa no talit, no manto de Jesus, não foi aquele ato, não foi a orla da veste de Jesus, mas foi sua fé. E eu e você temos que compreender que você tem tudo o que você precisa para acionar, para responder essa tua causa. Essa vontade de a gente terceirizar nossos problemas, de passar para alguém orar por nós. Se a gente pudesse eleger alguém para jejuar pela vida da gente, e não que isso não funcione, né? Talvez sim, funciona. Mas existem circunstâncias que não vai ser a minha fé, foi a sua fé. É o teu empenho, a tua busca, por mais que você ache que não tem mais nada aí. Provoca essa fé, querido, e comece a crer como aquela mulher que se empenhou em ser abençoada. Ela tinha uma necessidade secreta com um toque secreto. Uma necessidade secreta com um toque secreto. A enfermidade dela era muito íntima. Essa menstruação que ela carregava, é a melhor maneira que eu posso descrever isso, há 12 anos... ela tem uma circunstância que fica até difícil de pedir oração. Ela tem dificuldade. Imagina na época, numa sociedade machista, onde na cultura hebraica se tornaria imunda uma mulher, na condição que ela estava, que estava junto com 3 níveis: leprosos, hemorragia do corpo e também mortos. Eram 3 áreas que não podia ninguém se aproximar. Então, quantos anos essa mulher não abraçava ninguém? Pelo menos 12. Quantos anos que ela não ia numa festa? 12. Pelo menos quantos anos que essa pessoa não era convidada para... 12. Ela andava solitária, se tinha família, perdeu. Ela não podia conviver com ninguém. Tocá-la significa 7 dias fora da cidade, se purificando. E quando tu entra, toca de novo, mais 7 dias. Então você está diante de uma pessoa rejeitada pela própria cultura. Por mais que ela tivesse amigas dizendo: eu queria tanto ajudar, não posso. Por mais que ela tivesse alguém, um irmão de sangue dizendo: olha, eu queria tanto visitar minha irmã, não pode. Porque a lei a restringia, excludente ela estava de tudo que pudesse acontecer à tua volta. Talvez, querido, você tenha exatamente essa
batalha oculta de algo que a multidão não sabe, e muito menos as pessoas próximas de você. E talvez você tenha como ela uma necessidade secreta que seus melhores amigos não sabem. E acredite, acontece às vezes até no próprio casamento, onde o homem ou a mulher carrega uma dor secreta que nem a mulher sabe, que nem o marido sabe, e que não abre porque não se sente seguro, e carrega essa dor solitária, e que você está pedindo a Deus: Senhor, toca-me, mas eu não quero me expor. Ela fez o máximo para que isso acontecesse, e ela tocou no tzitzit de Jesus. O que é o tzitzit? Apóstolo, me explica melhor o que significa esse tzitzit de Jesus. Representa para nós, querido, exatamente quando se olhava para ele, é um conjunto de franjas do talit, né? Que serve como meio de lembrança dos mandamentos de Deus. Quando você for a Israel, você vai ver, diga amém aí, mas é comum até a gente olhar. Eu trouxe o meu, tem tempo que eu não uso, né? Mas quem pode usar um talit desse? Um talit, na verdade, não tem restrição. Na cultura hebraica, mesmo um não judeu, se por um acaso ele decide utilizar o seu talit, que normalmente, quando ele está no dia de oração, ele cobre todo o rosto, todo o corpo dele. Em alguns ambientes ele vai cobrir apenas a parte aqui da cabeça, e normalmente dia após dia se veste e coloca uma camisa, uma roupa por cima, sobrando o tzitzit, que são 4 ao todo, que são essas franjas que ficam sobrando do talit. Apóstolo, por que eu tenho que aprender cultura hebraica para entender esse texto? É porque Jesus era judeu, não sei se você sabe disso, né? Então, se a gente quer entender mais profundamente, você vai compreender por que ela tocou, ela segurou, ela foi, mas é porque ela não teve chance, é o que sobrou na mão dela. Não, ela foi tocar ali, porque ela acreditava que havia poder no tzitzit. O tzitzit não tem uma explicação técnica a respeito, mas representa 4 frases que eu vou te ensinar daqui a pouco, que foram ditas na libertação do Egito. E por isso todo judeu, quando está com o seu talit, eu disse a você, qualquer pessoa pode usar, mas o que diz é o seguinte: se você se cobriu com ele, você tem que viver debaixo da palavra. Se você se cobriu com ele, são 613 preceitos que você vai seguir. Para nós o sentido é crer no que está na palavra. Você não precisa se cobrir com ele, mas se você cobriu, então não brinca não. Agora, é claro, querido, que nós não utilizamos isso na nossa fé cristã. Quem está aí, diga amém. Apóstolo, você vai colocar hoje... Não. Eu estou te ensinando qual era a argumentação, a expectativa. E quando Jesus, é muito comum um judeu andar, você não vê essa parte aqui, mas você vê essas franjas aqui. Alguns deles fazem camisetas com as 4 franjas, que aí ele põe só a camiseta, pastor, e ali ele bota um terno por cima, ele coloca uma outra roupa por cima e sai. É muito religioso esse ato. Porém, havia um fundamento no Antigo Testamento. O tzitzit, ele tem na sua ponta, que são 4, ele tem 5 nós. Quantos nós? E 8 franjas. Cada um deles tem uma representação. Por quê? Porque a palavra tzitzit, ela significa que cada letra somada, no hebraico as letras são números, dá o número de 600. 600 com 5, 605, com 8, 613. Somando exatamente o número dos mandamentos que Deus entregou no Monte Sinai. Então, uma vez que um judeu coloca, ele está dizendo: eu estou coberto, e eu estou me lembrando da Torá, eu estou me lembrando da palavra. Agora, o que significa isso na cura dessa mulher? Você vai ver que há uma conversa de Jesus. Ela, quando tocou, e ela foi especificamente no tzitzit, soltou, ela foi curada imediatamente. Só que Jesus, ele mostra para ela que algo diferente está acontecendo. Então, as 4 frases que foram ditas na saída do Egito, diz assim: eu vou tirar, eu vou salvar, eu vou redimir, eu vou pegar. Eles foram pegos com asas de águia, atravessaram como se do Egito ao deserto. Então aqui está um sinal da libertação, que eles então representam com 4 tzitzit, cada um deles 5 nós, cada um deles 8 franjas. Quem entendeu até aqui, diga amém. Apóstolo, mas que significado tem
Nós podemos fazer atos proféticos, não há problema. Já te entreguei chaves e oramos com a chave na mão, mas sempre te dizendo, essa chave que está aí, não tem poder nela. Mas essa chave pode te ajudar a lembrar do que você está clamando. Você usa uma pulseira escrita por 100 ovelhas, envolvido ou não na causa, você pelo menos no mínimo deve pensar assim, poxa, eu posso pelo menos orar, para que no final de ano a gente tenha tantos novos que vão sendo resgatados. Por quê? Porque isso aqui é uma lembrança. Na verdade, para um judeu isso aqui é muito mais do que uma pulseira, muito mais do que uma chave. É exatamente a representação da palavra que está cobrindo a vida daquelas pessoas. E eu digo que pode ser a mesma condição, porque aquela mulher, o texto diz assim, ninguém tinha podido curá-la, mas quando ela tocou no sítio de Jesus, ela foi curada. E ali Jesus então libera uma palavra. Por quê? Ela precisava entender uma coisa muito importante. Qual é a situação aqui que está em jogo? Quando Jesus disse assim, filha, a tua fé te salvou. Pega aí, Lucas. Filha, a tua fé te salvou. O que isso significa? Que não foi o meu talit que te curou, não foi a orla da minha veste que te curou, não foi a tua expectativa da cultura de Moisés que trouxe essa cura para você, mas o que curou você foi a fé que está aí dentro de você. Jesus está mostrando para ela, e o que eu quero mostrar para você, é que a gente pode até usar atos proféticos, querido, mas o que vai mover a tua vida, o que vai lhe fazer sair daqui hoje com clareza, com certeza, com fé, aonde você vai dizer, a minha causa, eu sei que Deus já me deu autoridade para que eu possa vencê-la, é exatamente essa frase, vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz, vai debaixo dessa vida abençoada. Dá uma salva de palmas aí por esse entendimento, por essa palavra em nome de Jesus. Se eu entendo isso, que a minha cura, a minha bênção, ela não foi por uma coisa terceirizada, fora de mim, um objeto, não foi um copo que eu peguei, eu posso até pegar um copo de água e dizer, ore por ele, eu tomo. Eu não tenho problema quanto a esses atos, querido. O problema que eu tenho é a ignorância das pessoas achar que aquela água vai curar alguém. O que está curando é a fé que você está colocando naquilo. Eu não tenho problema, nossa igreja é uma igreja de atos proféticos. É claro que tem limites, né? Existem coisas que não têm sentido, não tem fundamento nenhum, pelo amor de Deus. Mas quando nós utilizamos da palavra, claro que sim. Mas acredite, tudo vai convergir em um único plano de Deus. A fé que você tem por algo que você tanto deseja, quando você toca, olha o que acontece, a tua fé liberou a fonte. Fala comigo, a tua fé liberou a fonte. Essa é a segunda coisa que eu quero que você entenda. Ali aconteceu o seguinte, nela havia uma fonte de sangue que drenava todas as suas forças. Em Jesus havia uma fonte de poder que estancou a hemorragia dela. Olha o que aconteceu, os dois tinham fontes, um que estava drenando, que estava roubando, que estava matando aquela mulher aos poucos, mas Jesus era um homem que tinha uma fonte que jorrava, e que isso não enfraquecia. Quanto mais poder sai dele, mais poder vem. E ali você percebe que a fonte que saiu de Jesus estancou a hemorragia. O que é estancar a hemorragia? É dizer, querido, que eu não tenho o problema que aquela mulher tinha. Talvez as mulheres aqui não estão vivendo o problema que aquela mulher tinha. Apesar que hoje pela manhã nós oramos por alguém que ouviu a palavra, tomou posse e disse, apóstolo, eu vim no culto certo, porque eu preciso desse milagre. Mas em geral, nós não estamos chamando a existência a mesma doença. Nós estamos chamando a existência o mesmo milagre. É o Jesus que estanca aquilo que está drenando a tua força na área financeira. Existem momentos que parece que você vai se endividando, que parece que não para. E literalmente tem que estancar. E Deus quer fazer algo na tua vida financeira hoje. Dá um amém, irmão. Emocionalmente, tem gente que no teu esgotamento, que... meu irmão, não põe a mão em mim não. A gente fala assim, oi, fala, o que está querendo? Né? Ou seja, traz um copo d'água para a pessoa pega assim e fala, o que você está querendo? Porque está na flor da pele, né? Está no limite emocional. Qualquer situação que lhe acontece, você explode. E coitado dos que te amam, que normalmente explode com quem está mais perto, com quem às vezes nem merece. Você não está falando nada, a pessoa que está pensando, nada. Para de pensar, parei.
Que até o teu pensamento está ficando com raiva, né? Você pensa que não é? É, meu irmão. Por quê? Porque está esgotado. Está esgotado. Está no limite. Tem que estancar essa hemorragia emocional, espiritual. Você sabe que essa metáfora, ela se envolve em várias situações da nossa vida. Que você percebe sobre algo que você perdeu o controle. Uma situação emocional da tua vida que tu perdeu o controle. Uma situação espiritual que você perdeu o controle. Sabe, uma necessidade, não ciúme. Esses dias eu falava com o apóstolo, né, um conceito da questão do ciúme, que é exatamente saudade de si mesmo. Que o ciúmes é aquele que tem saudade de si mesmo. Que ele quer que a pessoa dê a ele aquilo que nem ele dá a si mesmo. Então ele dá trabalho para todo mundo, porque ele não consegue se amar e ele quer que todo mundo à volta dele. Então ele tem ciúme do amigo, da mulher, do marido, todo mundo. É uma pessoa oprimida na vida. O que acontece, querido? Hoje Deus quer estancar a hemorragia, eu não sei qual é, mas a tua vida pode ser hoje tocada pelo toque do Senhor. Você pode tocar hoje o Senhor e estancar essa hemorragia da tua vida no nome de Jesus. Agora dá glória a Deus. Agora celebra aí. Aí sim, em nome de Jesus. Jesus é uma fonte inesgotável. Olhe bem, em Lucas 5,17, depois nós vamos ler um outro também. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e Jerusalém. Aí o final diz assim: e o poder, cadê? E o poder do Senhor estava com ele para curar. Você percebe que era um dia, mas tinha poder em Jesus para curar. Em Lucas 6,10 diz: e todos da multidão procuravam tocá-lo. É um outro texto, tá? Todos queriam tocá-lo. Por quê? Porque dele saía poder e curava a todos. Irmão, esse texto aqui é muito forte. Porque tem um momento que todo mundo está oprimindo Jesus e só a mulher é curada. E tem um texto que diz que naquele dia todo mundo queria tocar, porque todo mundo tocava e sentia o toque do poder. Tocava e era curado. Você imagina Jesus passando e quem tocar é curado? Quem tocar é curado. Aí você diz: apóstolo, mas ele no final deve ficar tão enfraquecido, né? Porque ele se doou tanto. Não, querido. Quando Jesus libera poder, ele não fica menos poderoso. Quando ele libera poder, ele está pronto para liberar e liberar mais poder. Porque o que move o céu, o que move o poder é a tua fé. Ele está pronto, ele é uma fonte de poder. Mas apóstolo, eu não tenho como tocar no talento, não tenho como tocar numa pessoa. Então onde eu toco, Cristo está, Cristo em vós, Ele está presente em você. Quando você confessa Jesus, você está confessando esse poder sobre a tua vida. Então a tua fé libera fontes. Jesus chama aquela mulher de filha. Você deve imaginar que era necessário, né? Porque essa mulher, ela não tinha direito de estar onde estava. Essa mulher não podia fazer o que ela estava fazendo, porque ela estava numa condição onde a alma dela ferida demais, gente. Ferida demais, 12 anos, já te disse, ela não participava de nada na vida, ela não tinha alegria de poder se aproximar das pessoas, solitária. E ali, a sua enfermidade tornou-se sua identidade. Fala comigo, sua enfermidade tornou-se sua identidade. Então ela não era mulher do fluxo de sangue, ela tornou-se. Só que isso se tornou tão repetitivo que a história dela virou a mulher do fluxo de sangue. Mas ela um dia não era a mulher do fluxo de sangue, era uma pessoa que tinha nome, tinha história, que era feliz. Mas um belo dia a vida dela mudou, porque ela tem uma enfermidade e não consegue achar cura. Só que o nome dela não é lembrado, e assim a sua enfermidade. Existem pessoas que elas ficaram tanto tempo ligadas a um nível de sofrimento, que as pessoas reconhecem mais essa pessoa, esse indivíduo, pela dor dela do que pelo nome. Alguém chega a dizer: fulano, eu não sei o nome dele, mas é uma família ali que perderam o filho, é uma família ali que todo mundo está de luta, é uma família ali que tem uma pessoa que tem doença mental, é uma família. Você sabe como as pessoas, elas definem outros a partir da dor que ela tem. Só que você tem que entender que Jesus, ele entra na nossa vida, irmão. Que o dia que Jesus entrou na sua vida, você não será lembrado mais pelo teu passado. Nem apelidos que te deram: apóstolo, vocês continuam me chamando, mas vão mudar. Porque tu tem apelido agora, é de vencedor, meu irmão. Que aquilo que falava a teu respeito no passado, Deus mudou a sua identidade. Porque você não será lembrado pela tua dor, mas será lembrado pelo testemunho que você tem em Jesus. Ei, recebe aí, irmão. Então, quando
quando chega nesse nível da pessoa, ela se referia a ela como ela, a sua enfermidade tornou-se a sua identidade. Olhe, ela não podia fazer o que fez. Eu já te expliquei que tinha 3 tipos de impurezas, né? Ela se refere a esses 3 níveis aí, que é a lepra, a hemorragia e o contato com os mortos. Esses 3 níveis, você percebe o seguinte, que na Bíblia, quando um leproso se aproximou de Jesus e abraçou, o próprio Jesus abraçou esse leproso, Jesus então, segundo a lei, teria que se purificar 7 dias, sim ou não? E por que Jesus, que inclusive respeitou a lei, a partir do momento que ele abraçou o leproso, não o fez? Porque quando alguém veio acusá-lo, a pergunta é, qual leproso? Esse que o senhor está abraçando. Mas como? Cadê? Onde está a lepra? E aí a questão, Jesus é o único que tinha poder, que quando alguém tocava nele, ele não era a impureza não entrava nele, mas o poder que estava nele que entrava na pessoa. É exatamente isso, pode celebrar, dá um glória a Deus enquanto eu vou amarrar aqui. Então o que acontece? A gente às vezes fala assim, apóstolo, eu estou lá no mundo, de repente eu percebo que o mundo vai me invadindo, né? Eu vou ouvindo aquela música tocando. Tem uma história antiga, né, pastor tradicional, que conta que a irmã, eu não lembro toda ela, mas ela tinha acabado de se converter, e logo já veio o carnaval. E ela sempre pulou carnaval, né? E ela estava aí, eu vou parafrasear porque eu não lembro os fundamentos da história, mas é mais ou menos assim. E ela está na igreja, está adorando, Ele é o Senhor. Lá fora está e ela está, tua verdade, ela está buscando a Deus, mas lá está aquele, meu irmão, a escola de samba inteira, e está o ritmo, e chega a hora que ela começa, né, deixa que eu vou, não tem jeito, ela não aguenta e vai. Você sabe que muita gente, não sei contar piada, você riu da misericórdia. Minha esposa lembrou, é porque eu não esperava o final. Ela chegou para o pastor e segurou, falou, me segura pastor, me segura pastor, me segura pastor, me segura pastor, me segura pastor. Ela não aguentou, o pastor não teve como segurá-la. Mas tá bom, prometo que eu melhoro na próxima. Você sabe, querido, que tem muita gente que vai numa festa e a festa entra nele. E ele já volta para o culto domingo, já está diferente, irmão. O irmão está diferente, o varão está diferente, né? E o que acontece é que você percebe que o mundo entrou nele, irmão, em nome de Jesus, meu irmão. O poder do Senhor que está em Jesus está em você. Você deve até evitar alguns lugares, verdade, mas às vezes não tem como evitar. Tem uma festa da família, tem um ambiente, você chegou. Irmão, quando tu chega, irmão, se você conseguisse enxergar o mundo espiritual, imagina aquela festa acontecendo, o movimento natural do mundo acontecendo. Posso dar detalhes aí, não sei, mas está lá o movimento natural. Aí tu chega, quando tu entra, aposto é porque eu estou bem arrumado, estou desfilando, não. Quando tu entra, aposto é porque eu estou chegando cheiroso, não, irmão. Quando tu entra, o mundo espiritual, os demônios viram, uau, o que está chegando aqui? Aí chega alguém que tem o poder do Espírito dentro dele, que não tem demônio dentro de você, e o ser humano por natureza já está ali os demônios, e tu vai entrando, você não sabe, mas pessoas olham para você, e na verdade o santo não bate mesmo, meu irmão, porque quando olha fala, tem um servo de Deus chegando. Ei meu irmão, ei, alguma coisa tem que acontecer. Apóstolo, é porque eu entrei com o meu terno, com o meu saião, a mulher chegou com o saião e viram que eu sou crente. Irmão, não precisa nem tanto. Você pode ser comum como as pessoas, porque não tem a ver com a estética, tem a ver com a unção que você carrega, tem a ver com a presença que você carrega. Pessoas estão tentando e bebendo para tentar chegar a um ambiente, você já está lá sem bebida. E muito mais do que isso, você tem uma graça que você não tem como as pessoas alcançar. A paz que você tem, o mundo não consegue dar. Tudo que as pessoas estão tentando buscar
naquele momento, eu não estou criticando, é o mundo, é o giro do mundo. Só que você chegou lá já pleno, não preciso disso, não, você quer isso também não. Eu só vim aqui abraçar meu amigo, que eu queria muito poder participar dessa festa. Mas quando você for embora, as pessoas vão dizer, meu Deus, que metido, não é não. É porque você carrega uma glória dentro de você, querido. O mundo não te influencia, meu irmão, você é que muda a atmosfera do mundo. Duvido que está naquela reunião ali, naquela festa, foi sábado, no outro dia tem gente chamando você para ir na tua igreja, falando assim, qual é a igreja que você vai, porque tem uma aura em você. Ele não sabe dizer, né? Ele fala que tem um astral, tem uma luz, não é assim? Ele não sabe o que dizer. Você pode se receber que é elogio, né? Tem uma coisa em você. Irmão, Jesus abraçou o leproso. Jesus não ficou leproso, o leproso é que ficou curado. Jesus foi tocado pela mulher, estancou a hemorragia. Jesus falou, senti que de mim saiu o poder. Você sabe que tipo de toque é esse que pode provocar esse poder? Irmão, se você tem uma causa hoje, como que eu posso tocar Jesus e Ele liberar poder sobre ela? Porque não é algo de fora, é sim o que está dentro de mim. A narrativa eu já lhe contei, mas eu gostei muito de um dos filmes que conseguiu assim trazer muita aproximação da Bíblia. 2 minutinhos eu queria que você prestasse atenção nessa narrativa desse filme da mulher que foi curada do fluxo de sangue. Olha que tremendo. Não. Por favor, não. Agora não. Só uma borda, apenas um toque. Quem tocou em mim? Eu sei que de mim saiu poder. Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda, eu prometo. Você não está impura. Por que no meu manto? Eu estava doente. Eu fiquei doente por 12 anos. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na borda do seu manto... Eu estava certa, obrigada. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Não foi o meu manto que curou você. Mas foi instantâneo, senti na hora. Eu sei, mas não foi isso. Foi a sua fé. Pode celebrar a igreja, porque é tremendo isso. É fantástico, né? Eu acho que eles conseguiram aqui ficar tão próximo à Bíblia. Tirou aquela emoção dos filmes hollywoodianos, né? De tocar na roupa, colocar o tzitzit de Jesus, colocar o talit. Mas não é só sobre isso que me chama a atenção, é a fala. De realmente tirar uma fé terceirizada, de uma fé que espera de alguém. Mas Jesus devolveu para ela e disse, foi você que alcançou, foi você que conseguiu, você que batalhou pela tua causa. Isso para mim se torna, querido, uma fé real, de uma igreja que realmente está disposta a dizer, meu Deus, eu já tenho o que eu preciso. Eu termino dizendo uma coisa para você, seu milagre te expõe. Fale comigo, seu milagre te expõe. Agora fala meu milagre me expõe. Aquela mulher, querido, ela tinha uma necessidade secreta. Eu já lhe falei sobre a doença que ela tinha. Ela não podia, inclusive, testificar a cura dela de jeito nenhum. Porque o leproso ia para o sacerdote e mostrava. O paralítico saía pulando, carregando a cama dele. O cego, gente, saía andando no meio de todo mundo. O morto, como Lázaro, não tinha jeito, não precisava nem falar nada, só ficava andando. Alguém dizia, é o cara que morreu? E tantas outras curas, mas como essa mulher ia dizer fui curada? Só de um jeito, se Jesus pudesse colocá-la exposta. Só que expor aquela mulher podia ser uma vergonha.
Mas Jesus sabe como ele chama? De filha. Ela 12 anos não ia à adoração, 12 anos não ia à sinagoga, 12 anos não podia se aproximar, 12 anos, ela não sou filha. A última coisa que eu sou é filha. Mas Jesus restitui o lugar dela e disse: olha, não foi a ponta do meu talit, não foi o meu tsitsi que curou, mas foi a sua fé. E ali quando ele disse Shalom, Lehi le Shalom, ele está dizendo para ela: vai-te em paz, porque esse problema nunca mais você vai sofrer. Amado, eu olho esse texto, olho essa narrativa, eu fico pensando, será que ela fica guardada na Bíblia lá, no meio das teias de aranha, poeira? Não, ela está hoje aqui, hoje. Essa palavra é para mim hoje, é para a tua vida hoje. O Senhor Jesus está dizendo: eu posso tocar, eu posso estancar qualquer nível de hemorragia. Agora fala comigo: testemunho salva vidas. Ela queria uma oportunidade, dispôs sua dor, sem que sua dor o exponha. Todos nós, querido, queremos uma oportunidade, mas às vezes nós temos medo da dor que você está sofrendo expor você, do momento do teu casamento te expor, da situação que você está vivendo. Sinceramente você diz: apóstolo, eu não vou contar para ninguém, desculpa, eu vou continuar com meu segredo, eu vou continuar com a minha angústia. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? E aí Jesus, quando ouviu isso aí, Pedro falou: Jesus. Você entendeu isso? Gente sufocando, tocando em Jesus. Se alguém te tocou, Jesus? Ele: não, alguém me tocou diferente, saiu o poder de mim. Naquela hora a mulher foi descoberta. A gente podia olhar e dizer: Jesus não precisava disso, podia ter deixado ela só, podia ter deixado ela embora, porque é muita vergonha ela dizer, depois de 12 anos, cuidar tipo de enfermidade. Mas não, Jesus disse: tu é filha. Você precisa expor para todo mundo aqui, porque o teu milagre te expôs, não tem como. O projeto de Deus na tua vida, querido, é quanto você está sofrendo, tudo bem, mas quando o milagre entra, você pode acreditar, o teu testemunho salva vidas, o teu testemunho glorifica o nome do Senhor. Um dia uma mulher que chama de Sunamita, apesar desse não ser o nome dela, ela morava em Sunem, perdeu o filho, ela sai de casa andando, o filho está morto. O marido perguntou: como é que está lá em casa? Tudo vai bem. As pessoas perguntaram para ela: e como está lá na sua casa? Tudo vai bem, porque ela não queria contar a dor dela para quem não tinha resposta. Mas quando ela chegou no profeta, ela disse: profeta, eu pedi para você um filho. Ela contou a verdade do coração dela. Sempre vai ter alguém que Deus vai levantar, para que quando você contar a tua história, o milagre vai acontecer. Você precisa chamar a existência. Pode celebrar, pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Agora, há uma grande diferença, e eu quero te contar sobre isso, e você se ponha de pé. Olhe bem, Lucas capítulo 8, pode se colocar de pé por favor? Lucas capítulo 8, versículo 14. Tem um versículo que ele não tem a ver com essa história, mas ele tem a ver com uma palavra que era usada quando uma semente era lançada, e ela foi sufocada pelos espinhos. Olhe bem o que diz o texto de Lucas capítulo 8, versículo 14. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram o quê? Sufocados, com os cuidados, riquezas, deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Olha aqui, percebe uma coisa. Nessa história Jesus está falando sobre a parábola da semeadura, da semente. A semente que foi comida pelo pássaro, semente entre as rochas, semente sufocada pelo espinho. Você sabia que o mesmo texto, a mesma frase, a mesma palavra grega que é usado aqui, é a mesma usada quando oprimiam e quando apertavam Jesus? Aprenda uma coisa das que você já aprendeu. Uma coisa é apertá-lo, oprimi-lo. Outra, bem diferente, é tocá-lo pela fé. Muitas vezes nós acreditamos, querido, que a nossa insistência vai atrair o poder de Deus, que às vezes a nossa teimosia vai fazer Deus olhar para nós, que às vezes a nossa má educação de dizer Deus só tem que se explicar para mim, vai atrair intimidade com Deus. Que alguns chegam até a dizer: mas apóstolo, o senhor não entende, eu tenho intimidade com Deus, então eu falo desse jeito. Não, você não está falando com Deus, porque tem protocolo, meu irmão, tem protocolo.
Para você aproximar-se do Senhor, existe um protocolo que você precisa obedecer. E muitas pessoas perdem esse protocolo. Elas acham simplesmente fala com Deus, como se fosse uma lista de mercado. Eu quero isso. Aí insiste amanhã, após todo dia eu vou lá e lembro a Deus. Todo dia eu falo, irmão, você está percebendo que não está dando certo? Porque não adianta oprimir Deus, irmão. Botar Deus na parede. Deus tem que explicar para mim. Tem que ter temor. Tem que ter respeito. Ela se dobra diante dele. Ela toca com fé. Porque uma multidão apertou Jesus e não saiu nada dele, irmão. Apertar não sai nada. Saiu nada dele. Mas uma mulher tocou com um toque delicado. Nem foi no corpo, foi lá no tzitzit dele. E Jesus para. A cena é bonita, porque realmente reflete isso. E ele fala... Ele está percebendo o quê? Tem um monte de gente me apertando, batendo, tocando no meu braço. E nada aconteceu. Porque para acionar a fonte que está dentro dele, querido, é preciso haver fé. É a fé que vai mover. E às vezes ela é até silenciosa, sabia? Tem hora do barulho, né? Nós somos pentecostais. Mas tem hora que não tem nem barulho. É um toque calmo. É uma manhã, uma madrugada que você perdeu o sono, que você foi lá. E você diz, Jesus, só está eu e o Senhor aqui. O Senhor está vendo a luta que eu estou passando, Senhor. Será que o Senhor pode mover? Irmão, acredite. É a tua fé que vai mover, querido, o teu milagre. Eu quero orar por você. Porque o texto, há um texto na palavra que diz que com o coração eu creio, Romanos 10:10. Mas com a boca eu confesso. Fala comigo, com o coração eu creio, mas com a boca eu confesso. O texto está dizendo o quê? Que eu posso até crer silenciosamente, mas na hora que eu confesso, tem que ter barulho. Eu tenho que expor o meu testemunho. Eu tenho que falar para as pessoas. Eu tenho que dizer o que aconteceu na minha vida. Por isso, irmão, eu sei que todos aqui já receberam a profecia. E a gente já sai daqui pronto para dizer, Senhor, eu quero tocar o Senhor. Eu quero tocar o Senhor, não quero te apertar, não quero te oprimir. Eu não quero terceirizar minha fé. Eu não quero pegar um objeto, um talit, alguma coisa, um santo, e colocar a mão lá na pedra e dizer, eu vou ser curado. Eu já entendi que é a minha fé que move. Mas se tem uma coisa extraordinária, chamada salvação, que é o maior milagre da história, que a Bíblia diz... Creia com o teu coração e confesse com a tua boca. Feche os olhos, toda a igreja, e diga assim, Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca aquilo que eu creio em meu coração, que Jesus Cristo é meu Senhor, que Tu és o meu Salvador. Por isso eu declaro com a minha boca, publicamente, que a minha vida pertence a Ti, que a Tua morte na cruz foi por minha causa, e eu recebo em nome de Jesus, amém. Se você está aqui hoje, querido, e quer fazer parte disso, e fez essa oração talvez pela primeira vez, ou voltou hoje para Jesus dizendo, estou aqui, apóstolo, eu quero que você levante a tua mão. Você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você acene para mim. Eu até prefiro mais, né, que você saia do teu lugar. Lá atrás tem alguém, vem aqui, querido, lá atrás tem mais alguém, vem aqui na frente. Se alguém trouxe, se você está do lado de alguém, vem aqui. Pode vir. Alguém acompanha ele. Olha, tem mais alguém. Oi. Isso, está vindo mais alguém aqui. Pode ser mais alto, igreja? Será que dá para celebrar? Ei, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. É uma coisa linda. Porque você crê silenciosamente, mas você testemunha com barulho. Você declara, Jesus me salvou. Jesus entrou na minha história. O que eu estou lhe convidando, meu irmão, é o que um dia eu fui convidado. É que a maioria que um dia foi convidado, de tomar uma decisão na sua vida. Sabe que decisão é essa? É a coisa mais importante. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. Irmão, sabe de uma coisa? A Bíblia fala que toda pessoa que nasce, ela já nasce. Pode vir, gente, pode vir, pode vir. Venha no teu ritmo. Existe um plano do inferno contra as pessoas. Mas no momento que alguém nasce de novo, confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, meu irmão, o teu nome é escrito no livro da vida.
E sabe o que acontece, querido? Naquele momento, Deus pega o teu nome e começa a escrever uma nova história a partir da tua vida. É uma coisa linda. Tem mais gente, hein? Ei, igreja, faz barulho aí, igreja do avivamento. Ei, pode vir. A gente não tem noção, sabia? Dos planos que o diabo armou contra a nossa vida. Mas tem uma coisa: há uma decisão que ninguém pode mudar. É quando um ser humano na terra disse: Jesus Cristo, eu confesso com a minha boca, Tu és o meu Senhor. Isso é um documento. Vem, 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 vem. Ei, ei. Enquanto eu falo, vai no seu lugar. Vem, vem. O teu testemunho salva vidas. Pare de guardar aquilo que Deus fez na tua vida, querido. Pessoas precisam saber a obra que aconteceu um dia em você. Que maravilha, né? Deus salvando aqui várias faixas etárias. Deus fazendo a obra tão bonita. Enquanto eu estou falando, tem mais gente. Enquanto eu estou falando, eu estou te convidando ainda. Mas igreja, há uma liberação de Deus aqui. Não sei se você recebeu. Durante a palavra, você recebeu a bênção de Deus? No início eu disse que Lehi, Le Shalom, é o Senhor dizendo: vá em paz, tenha uma vida abençoada. Com esse problema você não vai se preocupar com ele mais. Quem recebeu essa profecia? No meio disse que o que representa essa mulher é uma vida que está drenada nas suas forças, dizendo que pode ter pessoas aqui tão cansadas, que hoje está recebendo um poder, sabe, um dinamite de Deus, um dínamo. Ei, você está recebendo aí a energia de Deus dentro de você. Mas também a terceira coisa é que o teu testemunho tem que ser publicado, porque o teu milagre expôs você, meu irmão. As pessoas podem até saber que você está vindo na igreja, mas elas só saberão o motivo do qual você está vindo na igreja quando você começar a contar aquilo que Jesus fez na tua vida. E à medida que você abrir a tua boca, Jesus vai começar a salvar pessoas. A obra é de Jesus. A obra é de quem? Será que tem mais alguém? Alguém que está aqui pela primeira, segunda, alguém que foi convidado, alguém que chegou aqui. Após, depois eu converso contigo. Depois eu vou ali atrás e falo com um dos pastores. Não perde não, porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Essa oração, gente, que vocês fizeram aqui, olha aqui para mim. Olhe para mim. Eu não sei, eu não conheço o nome de vocês. Eu só sei de uma coisa. Essa tarde hoje, Deus preparou essa agenda como uma das coisas mais importantes. É como se o céu parasse por conta de vocês que estão aqui hoje. Acredite, Jesus chamou aquela mulher de filha, mesmo ela não se sentindo mais, porque ela não se considerava e achava que nem podia. Mas Jesus chamou ela de filha. Não é porque o Jesus do telão chamou não, tá, irmão? É porque no texto está dizendo: filha, foi a tua fé, vá em paz. Hoje vocês fizeram um ato de fé, não é um ato religioso. O fato de vocês virem aqui não é só questão de coragem, não tem nada a ver com temperamento, com coragem. É uma fé. É como se você dissesse: se esse pastor está falando é verdade, eu vou lá. E vocês não vão se arrepender, vocês não vão se decepcionar com meu Deus não. Porque hoje começa um processo, um projeto de Deus na vida de vocês. Deus muda o ritmo, sabe? Deus vai mudar o ritmo da tua caminhada, Deus vai mudar o ritmo da tua vida. Mas hoje, tudo aqui é o início de um novo tempo. E vocês ganharam uma família. Eu queria apresentar essa família a vocês. Olha para trás e veja a família que Deus deu a vocês. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.